Bom, pessoal, vamos dar início ao estudo das propriedades coligativas. Fatores que influem na pressão máxima de vapor. Então, a gente vê aí duas figuras onde a gente tem duas substâncias diferentes contidas no mesmo recipiente. Uma substância que é a água, ela marca a pressão aqui de 17,5 milímetros de Hg. A outra substância, que é o éter, marca 442 milímetros de Hg. Então, veja, a natureza do líquido influencia na pressão máxima de vapor. E aí, então, a gente vê que líquidos mais voláteis, como o caso do éter, eles possuem maior pressão máxima de vapor do que a água, por exemplo. Isso se dá justamente por conta do que a gente falou, que eu vou ter pontes de hidrogênio e aqui eu vou ter dipolo-dipolo. Então, cada substância química apresenta uma série de propriedades que permitem identificá-la. A acetona, por exemplo, ela tem a temperatura de ebulição na pressão de 1 atm de 56 graus Celsius. O etanol tem a temperatura de ebulição de 78 graus Celsius. E a água tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. A pressão de vapor depende da natureza do líquido e da temperatura a qual este líquido está submetida. Então, veja aqui, por exemplo, a 35 graus Celsius, a gente vai ter que a água ela vai ter uma pressão de vapor muito menor do que a pressão de vapor do álcool e menor do que a pressão de vapor do éter. A 78 graus Celsius, por exemplo, a gente vê que a água tem uma pressão de vapor menor do que a do álcool e que será menor do que a do éter. Então, a temperatura vai influenciar na pressão de vapor de um líquido. Quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. Aqui a gente vê a 27 graus Celsius, por exemplo, a água apresenta uma pressão máxima de vapor de 26 milímetros de Hg. Essa mesma água, quando submetida a uma temperatura maior, de 47 graus Celsius, ela vai apresentar uma pressão máxima de vapor de 79 milímetros de Hg. Significa dizer que a temperatura em que o líquido se encontra vai ter influência na pressão máxima de vapor. Então, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, que precisa da absorção de calor, então um aumento de temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima de vapor. Que a gente tem uma tabela mostrando justamente a altitude e a influência na temperatura de ebulição. Então veja, no Rio de Janeiro, ou seja, ao nível do mar, eu vou ter altitude de 0 metros. A temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Em São Paulo, que a altitude é de 750 metros além do nível do mar, a temperatura de ebulição já cai para 97 graus Celsius. Em Campos do Jordão, que a altitude aumenta mais um pouco, para 1.628 metros, além do nível do mar, a gente já tem uma diminuição mais efetiva na temperatura de ebulição da água, para 95. Então, veja, o que a gente vê? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura de ebulição da água. Por quê? Porque eu vou ter justamente uma diminuição da pressão atmosférica. À medida que eu subo na montanha, eu diminuo a pressão da atmosfera sobre a matéria. Aqui a gente tem a pressão de vapor e a temperatura de ebulição. Então veja, à medida que eu aumento a pressão dos vapores, eu vou ter uma diminuição da temperatura de ebulição. Aqui a gente tem um esboço do equilíbrio líquido-vapor da água ao nível do mar. Ao nível do mar, ou seja, na pressão constante, a 20 graus Celsius, a gente vai ter
o líquido, que é água, são moléculas de água, e temos nas bolinhas brancas aqui o ar composto por nitrogênio e oxigênio. Então, a 20 graus Celsius, a gente vai ter uma certa quantidade de moléculas de água passando para o estado gasoso e uma certa quantidade de moléculas de água do estado gasoso passando para o estado líquido. À medida que eu aumento a temperatura, promovo uma maior liberação de moléculas do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu acabo aumentando também a pressão das moléculas gasosas. A 100 graus Celsius, eu vou estar expulsando uma quantidade maior de moléculas do estado líquido para o estado gasoso. E aí, então, eu vou estar aumentando também essa pressão de equilíbrio. No caso da panela de pressão, uma retenção dos gases internamente da panela. Essa retenção dos gases faz com que, então, ao aumentar a temperatura aqui, ao aumentar o fluxo de calor do fogo para o sistema dentro da panela, a gente vai estar aumentando a temperatura de ebulição da água. Então, a temperatura de ebulição da água aumentando vai fazer com que, por exemplo, os alimentos que estão contidos aqui dentro, ao invés de serem cozidos na temperatura de 100 graus Celsius, eles serão cozidos na temperatura, por exemplo, de 121 graus Celsius. Lógico, quanto maior a temperatura de cozimento, mais rápido será o cozimento. Então, é este o princípio da panela de pressão. Ele acaba acelerando o processo de cozimento por estar elevando a temperatura de cozimento aqui dentro. Sal para derreter neve, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Isso se dá por quê? Na hora que eu adiciono um soluto na água, este soluto vai estar aprisionando as moléculas de água e impedindo que elas congelem. Ou seja, se a água aqui ela está congelando a 0 graus Celsius, na hora que eu adiciono o soluto na água, esse soluto vai estar aprisionando as moléculas de água e impedindo que elas sejam congeladas. Esse impedimento faz com que, então, essa temperatura que era de 0 graus Celsius caia para menos 3 graus Celsius, por exemplo, para menos 3 graus Celsius, por exemplo. E aí, então, eu evito que haja o congelamento da água nas ruas, a formação de neve. Esse mesmo princípio é utilizado, por exemplo, como aditivos em carros, como o etileno glicol, que é adicionado à água do radiador de carros para evitar que ela entre em ebulição no caso de superaquecimento do motor. Então, a água que entraria em ebulição a 100 graus Celsius, ao ser adicionado um soluto, ela vai aprisionar, esse soluto vai aprisionar as moléculas de água. Aprisionando, essa temperatura de ebulição vai aumentar, pode aumentar aí para 120 graus Celsius, 130, 150, dependendo da quantidade e do tipo de molécula que você vai estar adicionando como soluto. Em países em que o inverno é rigoroso, esse mesmo aditivo tem o efeito de evitar o congelamento da água do radiador. Então, por exemplo, ao invés da água congelar a 0 graus Celsius, ela agora vai congelar numa temperatura mais inferior, como menos 3, menos 5 graus Celsius. Isso, então, evita que a água congele na temperatura ambiente desses países mais frios. Já observaram que quando adicionar sal de cozinha na água que está fervendo, a gente percebe que a fervura imediatamente para? Isso se deve justamente porque
Ao adicionar, eu tenho a água fervendo a 100 graus Celsius. Quando eu adiciono o sal à água, essa temperatura de ebulição vai subir para 110, por exemplo, graus Celsius, 105. Então, veja, a água para de ferver imediatamente, justamente porque eu coloquei um soluto que vai estar aprisionando as moléculas de água, impedindo que elas passem para o estado gasoso. E aí, então, consequentemente, eu vou ter que fornecer mais calor para poder essa água passar para o estado gasoso. Por hoje é só. Até a próxima.